Queridos, nós temos vivido dias, se você tem prestado atenção, dias que o Senhor realmente tem falado aos nossos corações. Nas últimas 4 ministrações, quem teve aqui, em todas elas, nós ouvimos, através do pastor Felipe, a respeito de enchendo-me do Espírito. Foi aquele culto que nós experimentamos essa novidade de vida que o Senhor tem para nós. Depois, em seguida, nós tivemos 2 dias com a irmã Solimar, com o congresso de mulheres, e no domingo, no culto da ceia, ela acabou também trazendo uma mensagem ao nosso coração, dizendo: a minha graça te basta. Em seguida eu fui pregar e eu disse a respeito de obedecer a uma escolha, que o pastor Júlio, semana passada, pregou sobre a vontade de Deus. Se você perceber, tudo isso tem que haver com decisões que a gente tem que tomar. Porque na realidade, tudo já nos foi oferecido. O Espírito já nos foi oferecido. A graça já foi nos dada. A sua palavra para ser obedecida já está entre nós. O desejo dele já nos é conhecido. Então tudo depende de mim e de você, de darmos uma resposta ao Senhor a respeito disso que o Senhor tem nos pedido. Como eu disse há dias atrás, obedecer, ela tem a sua raiz na ideia de que é saber escutar. Não só ouvir, nós estamos ouvindo uma música aí fora, ok? Mas nós deveríamos estar escutando o que está sendo dito aqui dentro. É diferente uma coisa de outra. Ouvir, a gente ouve um monte de coisas, mas escutar é aquilo que estabelece em nós algo que vai produzir através de nós uma mudança. Eu ouvi algo essa semana extremamente interessante. Se você quiser anotar, anota aí, porque eu acho que é valioso. A palavra que você fala, ela diz a respeito de quem você é. A palavra que você fala, ela vai dizer a respeito de quem você é. Mas o que a gente fala, segundo a palavra? A gente fala do que o coração está cheio. E o meu coração deve estar cheio daquilo que eu ouço, daquilo que eu leio, daquilo que eu me entrego ao Senhor, e vou enchendo meu coração, e isso vai criando uma transformação interior que, ao eu falar, ela denuncia o que eu estou carregando. Então, obedecer é saber escutar. Ok, queridos? E eu estava lendo, até comentei aqui esses dias, eu estava lendo o profeta Jeremias. E no profeta Jeremias, pelo menos por 8 vezes no livro, de maneira clara, ele vai falar assim, a respeito do que está acontecendo, ele vai dizer assim: vocês não me deram ouvidos. Jeremias 17, 23, se o pessoal aí puder colocar, Jeremias 17, 23, dos 8 eu só vou ler 2 textos, queridos, só 2, só para fundamentar isso que a gente está querendo colocar nessa noite, tá? Jeremias 17, 23. Mas eles não me deram ouvidos, e nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos. No versículo 29 e 19, vai falar a mesma coisa.
Jeremias 29, 19, ele diz: porque eles não me deram ouvidos as minhas palavras, diz o Senhor. Então você vai encontrar isto reiteradas vezes no livro de Jeremias. E Jeremias está falando no momento em que Deus está tratando com o seu povo. Não precisa colocar, mas Jeremias 11:10 diz assim, retornaram à maldade de seus primeiros pais, que recusaram a ouvir as minhas palavras. Então, preste atenção. Como obedecer é escutar, Deus está, através da sua palavra, alertando de que nós corremos o risco de não estar dando ouvido àquilo que Ele está falando. E agora, essa semana, eu saio do livro de Jeremias e vou para Ezequiel. Ezequiel, capítulo 6, versículo 9, vai falar de uma situação que me saltou aos olhos. Olha o que acontece quando a gente não dá ouvido. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações, para onde forem levados em cativeiro. Olha esta palavra que me chamou a atenção. Lembrarão como eu sofri. Quem está falando isso, queridos? Não dar ouvido, não atentar, traz um pesar ao coração de Deus. Eu sofri. Aí a gente vai entender o porquê Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ainda não entendo a pregação, só estou... Nós vamos entender porque Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele vai dizer assim: não entristeçais o Espírito, no qual vocês foram selados. Então, prestar atenção, estar aqui no culto, queridos, não é simplesmente o momento de vir ao culto, de estar aqui. É um momento onde Deus, através do louvor, através da palavra, através da oração, está falando aos nossos corações. Aí nós podemos ter duas atitudes: ouvir ou escutar. Em Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 4, depois você lê em casa, vai dizer que há bênçãos em decorrência da obediência. Mas quem obedece, queridos? Aquele que escuta, aquele que dá uma resposta. Ele vai dizer assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. E aí, até o versículo 14, ele vai enumerar uma série de ocorrências mediante a obediência. Mas, a partir do versículo 15, ele vai falar a respeito da desobediência. E ele começa assim, versículo 15: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno,
virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Aí ele começa a enunciar a partir do versículo 16 o que ele vai fazer. Só que vai até o versículo 68. E por que isso? Acredito eu, impressão minha, por causa da carga de sofrimento do coração do pai pela desobediência do filho. Porque essa é a nossa mania. A gente é mais ávido em corrigir do que até quando o filho faz a coisa certa, a gente dizer assim: ele fez certo. Então eu quero falar com você hoje, e voltar a falar com você hoje sobre obediência. Pastor Júlio, até eu vou orientar você, queridos, a respeito. Lá na plataforma da igreja, lá na plataforma do YouTube, tem todas as nossas pregações. Está lá. O pessoal faz um trabalho fantástico e eu fico triste, porque eu vou lá ver. Às vezes tem 5 visualizações, 6, 15. Aí eu fico pensando, o que é que o pessoal está ouvindo? Porque poderia estar ouvindo, ou novamente ouvindo, aquilo que foi dito, para tirar dúvida, para aprender, para esclarecer, para ampliar. Mas eu percebo que às vezes a gente está ouvindo ou escutando outras coisas. Então vai lá na plataforma, está lá, vídeos, está todos os vídeos. Se você for lá e você for curioso, você vai ver que a coisa de uns 2 meses atrás, o pastor Júlio pregou sobre a vontade de Deus. Aproveitando que você vai lá, sabe onde tem aquele sinalzinho assim? Joinha, aperta lá. Por quê? Porque aquilo é relevante para que ela possa se ficar na plataforma e a gente e outras pessoas possam assistir. Amém, queridos? Dá uma ajuda aí para a gente. O pessoal aí de casa que está assistindo agora, às vezes eu vejo lá que tem 15, 20 pessoas que estão assistindo e tem um joinha. Você que está assistindo, dá um joinha aí. Nos ajuda a impulsionar. Afinal de contas, a igreja investiu bastante nisso, em equipamento, em pessoas, a fim de alcançar através da palavra o maior número possível. Amém? Então eu quero que você, juntamente comigo, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Prometo que hoje eu não vou me demorar. Porque eu tenho um compromisso logo que eu sair daqui. Até vocês vão pedir para vocês estarem orando por mim. Eu saindo daqui, eu não volto mais para casa. Eu não tenho nada contra a minha esposa. Amém, queridos? Gostaria. Mas saindo daqui, eu estou viajando para Porto Alegre. Vou passar em Bagé, pegar um pastor e nós vamos subir para Porto Alegre. Nós temos um compromisso amanhã lá no Rio de Janeiro. Nosso voo vai sair muito cedo. Então por isso eu não posso me demorar. Mas eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, dentro do que tem acontecido e da impressão que eu tenho conversado com os pastores. Toda semana a gente senta e conversa, a gente ora junto, a gente busca a orientação de Deus. Amém? Capítulo 14, versículo 1 ao versículo 12, diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas
não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistério. Mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Qual é o motivo da profecia? Edificação, exortação e consolo. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em língua, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão, se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? E assim, como instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emite som. Se não emitirem sons bem distintos, não se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa. Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderão o que é dito? Porque vocês entenderão como que falando ao vento. Há sem dúvida muito tipo de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam os dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Amém, queridos? Abaixa a cabeça um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Deus, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti e pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, venha nos instruir. Pai querido Senhor, que a nossa mente nesse momento ela seja cativa ao Senhor, e que nenhuma distração, nenhuma preocupação, nenhuma inquietação, Senhor, venha nos tirar, Pai querido, a possibilidade de ouvirmos, escutarmos a Tua palavra, Senhor. Eu te peço por isso, agradecido, em nome de Jesus. Eu quis trazer essa palavra porque Paulo está trazendo uma orientação à igreja de Coríntios. E uma orientação pertinente e valorosa. Ele vai dizer, entre algumas Bíblias, ele está aí dizendo que o dom de profecia é superior do que o dom de línguas. O que ele está dizendo é que, quando alguém está falando em língua, ele está se edificando a si mesmo. Eu, pessoalmente, quando vou viajar sozinho, que nem agora, eu vou viajar a Bagé sozinho, eu ligo o rádio e vou daqui até Bagé orando em línguas. E vou dentro do carro, fluindo no Espírito. Mas eu estou edificando a mim mesmo. Amém, queridos? Mas ele disse que a profecia, ela tem um valor excepcional, porque é algo que vem da parte de Deus com um propósito. E qual é o propósito da parte de Deus? É a edificação, é a exortação e é consolo. E há dias atrás, quem estava aqui, ouviu, talvez não escutou, que Deus trouxe num momento muito singular naquele culto, uma palavra dele para a igreja. Ele usou uma pessoa e trouxe uma palavra dele para a igreja metodista wesleyana central de Livramento. E é assim, qual é a minha preocupação? E a nossa preocupação como pastores é que talvez
você não tenha entendido, não tenha compreendido o que Deus falou. Porque quando Deus fala, se eu escuto, processa dentro de mim e eu dou uma resposta ao Senhor. E é isso que Deus deseja. E Ele disse que é tempo de transformação. O que é transformar? É não continuar da mesma forma. Nosso culto não pode continuar da mesma forma. A nossa adoração não pode continuar da mesma forma. O nosso nível de intimidade com Deus não pode continuar da mesma forma. A minha maneira de cristão não pode continuar da mesma forma. Eu vou lá muito próximo, esses dias que eu vou estar lá no Rio, muito próximo à igreja do Cláudio Duarte. E Cláudio Duarte colocou, tem um videozinho que está aí nos TikTok da vida, nessas coisas todas, que ele falou que a igreja brasileira está prestes de viver o melhor momento da sua história. Quem viu isso? Já viu? Mas você sabe por quê? Ele diz, é o momento em que a igreja vai conhecer o que é perseguição. Ele disse que teve com o ministro há dias atrás, e ele, depois que ele esteve com o ministro desse governo, ele disse, a igreja vai passar pelo melhor momento da sua história. Por quê? Porque ela vai conhecer o que é ser perseguida. A gente sempre imaginou que Jesus ia separar o joio do trigo de um monte de formas, queridos. Mas uma das formas que se separa o joio do trigo é através da perseguição. E se nós continuarmos que a nossa maneira de cultuar a Deus rasa, eu conheci um bispo da igreja anglicana que foi morto pelo filho adotivo. Eu vi ele falar um monte de vezes, era assim, eu tinha que sentar na frente dele e não piscar, porque ele era extremamente profundo, e ele dizia que a teologia no Brasil era que nem o rio Amazonas. Você não conseguia enxergar de um lado ao outro, mas você passava com água na canela, de tão rasa. Se nós não entendemos o que Deus está falando, e a perseguição chegar, a pergunta é, você tem raízes profundas para suportar o que vai acontecer? Você tem raízes? Porque a gente viu perseguição num monte de país, queridos, e a gente disse, isso nunca vai chegar aqui. E não é por causa de governo, não, queridos. Se preocupa por causa de governo. É por causa do cumprimento da palavra. E a palavra vai se cumprir. Queira você, goste ou não. Ele disse, é tempo de mudança. Deus está avisando o povo. E Ele está dizendo, vocês não estão me dando ouvidos. É tempo de mudar, de vocês não servir os seus deuses, de vocês colocarem por terra os ídolos que levantaram, e eles não estão dando ouvido. Eu acho que de vez em quando, queridos, as nossas atitudes chegam com um aroma terríveis diante da narina do Senhor. Porque a gente não muda. Mas Ele disse, é tempo de mudança, é tempo de compromisso. Nós fizemos uma aliança com Deus, ontem ainda fizemos um casamento aqui,
Eu falei a respeito da aliança, como Deus leva a sério essa questão de aliança, queridos. Ele mesmo se comprometeu, ele comprometeu quem ele é, para fazer uma aliança com Abraão e a sua descendência. Por quê? Porque ele leva tão a sério o compromisso com o qual ele se envolve, que ele deu, naquele momento, o exemplo do que ele imagina ser uma aliança, quer se comprometer. E olha que ele não precisava. Qual o nosso nível de compromisso com as coisas do Senhor? Qual os nossos níveis de compromisso que nós temos tendo? Eu não vou falar, eu não quero que ninguém tome para si, queridos, porque essa palavra veio para mim primeiro. Eu viajando essa semana e eu perguntando, é assim, segunda-feira, quando eu vou pregar no domingo, na segunda-feira eu já começo a orar. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu não quero falar de mim. E eu estou vindo segunda-feira, viajando para cá, e eu orando. E Deus falou, você vai falar sobre obediência de novo. Eu falei, mas de novo, Deus, obediência eu já falei, foi a última. Você vai falar, porque eles não entenderam. Como diz o pastor Júlio, a repetição é a forma pedagógica de Deus nos instruir, tá, querido? Então, quando você vê a gente falando muita coisa, é por dois motivos. É Deus de maneira pedagógica nos instruindo, ou a gente não entendeu. A gente só obedece o que Deus fala, queridos. Para a gente também é muitas vezes muito difícil, até para fazer a vontade de Deus, a gente tem que anular a nossa vontade, porque de vez em quando nós estamos com um projeto de uma pregação diferente, essa coisa de Deus, não quero isso, você vai voltar a falar sobre aquilo. Qual é o teu nível de compromisso? Teu nível de compromisso é vir na igreja, no domingo, uma vez por semana, como dizia o pastor Silmar, que foi pastor aqui, foi um pastor da igreja que quando eu me converti, fui para lá, ele dizia assim, tem gente que vem na igreja, toma uma pílula no domingo e acha que ela tem que durar a semana inteira. Sabe qual deveria ser o melhor culto da igreja? Qual é? E aí você só vem no domingo. Nós temos um culto aqui, que nós tentamos juntar, né, para fazer uma coisa só. Eu não sei onde, que é oração e escola bíblica. A gente ora pouco e aprende pouco e cai para o céu, queridos. Me perdoem. A gente ora quase nada. E o que a gente tem da palavra do Senhor parece aquela parábola de Jesus. Saiu a semear. Parte caiu no caminho, parte caiu entre as pedras. Vai se perdendo. Não tem profundidade. Não tem raiz, não tem profundidade. Você tem que ter compromisso com aquilo que Deus se fez. Há uma cantora aqui no Rio Grande do Sul, faz muito tempo que eu não vejo ela cantar, mas eu acompanhei ela era da igreja adventista do sétimo dia. Mas ela tinha uma canção, chamada Fernanda Lara, tinha uma canção, né? Que Deus seja digno da tua salvação. A tua atitude está dignificando aquilo que Deus fez na tua vida. A palavra veio do Senhor dizendo, eu tenho sondado os corações e avaliado o estado de muitos. Ele tem sondado os nossos corações, queridos. Eu não sei. E eu fico apavorado quando Deus... Meu Deus do céu. Porque já pensou, Deus vem sondar o meu coração e vê que ainda tendo há caminhos maus,
Há coisas que eu já não deveria estar fazendo, que ainda estou fazendo, que eu não mudei, que eu não permiti que o Espírito Santo me transformasse, que eu não busquei ajuda para ser transformado. Porque tem coisa que Deus vai fazer, tem coisa que o Espírito vai fazer, mas tem coisa que nós temos que fazer, queridos. Tem gente que está a vida inteira orando para ser livre da pornografia e não consegue. Você não vai sair da pornografia se você não procurar ajuda. É a geração mais envolvida com essa praga do inferno. E sabe quando o teu filho, há uma estatística de que as crianças já com 5 anos de idade estão tendo acesso à pornografia. 5 anos de idade, mas sabe por quê? Porque ele pega o celular do pai. Não sou eu que estou falando, não, é estatística, é estudo a respeito disso. E uma criança envolvida com pornografia a 5 anos de idade, ela tem a sua história comprometida. É sério, queridos. Não tem coisa que a gente não devia mais estar vivendo. Aí a gente fica... Olha que coisa doida, querido. Nós temos vergonha de falar. Ah, pastor, tenho vergonha de falar que eu estou envolvido. Então, tem vergonha de falar que está envolvido com pornografia, mas não tem vergonha de continuar pecando. Como é isso? Procura ajuda. Procura os pastores, procura alguém que possa te ajudar, orar com você, te cobrar, te mentorear, falar como é que foi essa semana. E luta. Pastor Júlio, outro dia, contou aqui a sua experiência, nem eu estava, a Cristina compartilhou comigo, que Deus disse para sair da televisão, porque isso vai te levar para lá. Querido, oh Deus, tem misericórdia de mim. Tem gente na igreja que a gente está pregando, está no celular. E essas pessoas acham que a gente não está vendo daqui de cima. Está ouvindo ou está escutando? Deus disse que tem dado palavras ao coração dos pastores. No que nós falamos aqui, queridos, não é da gente. A gente não teria nem capacidade para falar essas coisas. Teria não. Nós estamos falando porque nós obedecemos a Deus. Não é nada confortável para mim estar aqui falando a respeito disso. Nada confortável. Mas eu não estou aqui para fazer tua vida confortável. Eu estou aqui para te auxiliar, nós te auxiliarmos, te ajudarmos, te corrigirmos, te abençoarmos, te exortarmos, te edificarmos para você ir para o céu, porque eu também estou lutando para ir para o céu, queridos. Eu não estou lutando, todo dia é uma batalha. Você tem as suas mazelas, eu tenho as minhas. Você não vê asa aqui atrás, não. Ele diz que ele vem sem demora. Sem demora. Mas o que isso tem a ver com o texto? Se você prestar atenção no versículo 8, diz que a trombeta der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Eu até ia perguntar para o irmão Cláudio, acabei esquecendo.
Quem já serviu o exército aqui? O pessoal do exército, eles são comandados por aquele montaréu de gente. Uma vez eu fui na Marinha, em Florianópolis, numa formatura da Marinha. Eu fiquei impressionado. O trompetista fazia pum, os camaradas. O outro fazia pum. Eu falei, eu vou levar esse trompetista para a igreja, cara. Porque eu falo, ninguém ouve, e ele com toque, tudo muda. Veio aquele monte de homem, o cara deu uma cornetada e todo mundo entendia o que tinha que fazer. E ele está dizendo aqui, fazendo uma comparação, que a profecia é como a trombeta que está sendo tocada. Se você não entender o que está sendo dito, se você não escutar, se você não afinar o seu ouvido, afinar o teu pensamento, está aqui na igreja, querido, mente, corpo e alma aqui. Às vezes a gente está aqui, querendo que acabe. Ela é comparada a um som de trombeta, queridos. Então nós temos que ter ouvidos afinados, atentos àquilo que Deus está falando. Porque se não estiver atento, o que se fala será como um estrangeiro falando. No versículo 11 está falando sobre isso. Mas se não entender o significado, serei como um estrangeiro. Deus me deu a oportunidade no dia 26 de dezembro de 1998 ir a Marrocos, numa cidade chamada Ceuta. Atravessamos a ilha, atravessamos o Estreito de Gibraltar, de balsa. O pastor Oséias sabia que o meu maior desejo, sonho do meu coração, era ir à África. E ele estava em Portugal e falou, vou te levar na África. Me levou para Marrocos. E ali, na parte norte de Marrocos, aquela parte não é de Marrocos, apesar de estar no continente africano, está no país de Marrocos, ela pertence à Espanha. É uma área de livre comércio. E eu estava ali, não só eu, um monte de irmãos abençoados, né? Uma van carregada de crente. Nós estávamos ali, tinha gente falando árabe, tinha gente falando inglês, falando eu não entendia nada. Mas também o bom é que eles não entendiam o que a gente falava. Amém, queridos? Então a gente levantou a mão para o céu e começou a glorificar o Senhor, começou a adorar o Senhor, começou a dizer, eles estavam pensando que a gente estava fazendo exercício, né? Mas nós estávamos ali. Aí chegou na hora de entregar os passaportes, nós ficamos presos naquele lugar lá por 9 horas de oração, 9 horas clamando ao Senhor. Eles não entendiam o que a gente falava e a gente também, muito menos a eles. Quando você não tem o teu ouvido apto àquilo que o Senhor fala, é como uma voz de um estrangeiro falando para você. Mas pergunto para você uma coisa. Se o que veio é do céu, e você tem o Espírito Santo de Deus em você, por que você não vai escutar? Se o que veio é do céu, e o Espírito Santo de Deus habita em você, por que você não escuta? Ela não pode ser estrangeira. Ela só tem um motivo para você não dar uma resposta. É você ser desobediente. E não precisa de uma profecia. A palavra de Deus já é a palavra profética do próprio Senhor.
Quando nós pregamos aqui, quando alguém faz uso da palavra, queridos, é uma palavra de Deus. Ela diz que ela é como faca de dois gumes. Agora, se você não escutar, não é porque ela não é entendível ao teu espírito, é porque você é desobediente. Aí você pode estar perguntando, como é que eu posso? Como é então que eu posso fazer para obedecer? As últimas 4 pregações. Ser cheio do Espírito. O salmista aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Busquem, anelem, desejem, anseiem. Eu vou para a terra do Zeca Pagodinho, mas eu não chego lá e falo assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Quem dirige a minha vida é o Senhor. E eu quero mais. Eu quero tudo o que Deus escreveu a meu respeito. Eu quero ser cheio do Espírito para pregar melhor? Não, filho. É para ter intimidade com Ele. Eu não estou nem aí se eu vou pregar melhor, se eu vou errar. A minha preocupação não é isso. Minha preocupação é Ele. Em que devemos obedecer? Em reconhecer a graça do Senhor. Querido, você reconhece o que Deus fez na tua vida? Ou você reconhece os problemas que você está passando? Tem gente que você vai falar com a pessoa, é só, ó dia, ó céu, ó azar, é marido, é filho, é emprego, filho, pelo amor de Deus, é passageiro aqui. A Bíblia diz que haverá um dia que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. E às vezes eu estou pego aqui por causa dessas coisas. Irmão, vamos crescer, vamos amadurecer. Não viemos aqui para passear. Nós aproveitamos a viagem. Mas nós viemos aqui para experimentar o que é ser humano. Que nós não somos daqui. Nós não vamos para o céu. O céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Nós viemos de lá para cá. Nós estamos experimentando, aprendendo a ser humano. E não é fácil. Em tudo fazer a escolha pela obediência. Você tem 2 escolhas: ou você obedece ou desobedece. Escolha obedecer. Como? Fazendo sempre a vontade de Deus. Porque fazendo a vontade de Deus você vai ser obediente. E quais algumas? Terminando. Tenho 6 minutos. Quais algumas vontades de Deus que são básicas, queridos, básicas, que se a gente fizer, a gente já está, não tente fazer transformações estrondosas, porque você não consegue. Então comece com as pontuais. Eu li, meu filho mandou um link para mim ver hoje, de um camarada que eu e ele acabamos compartilhando, um doido, mas é um crente muito doido, e ele diz assim: o que eu olho no outro e não gosto, eu não faço em mim. Eu olhei lá, vou falar aqui, porque aí fica em casa, tá? Fica melhor resolver depois. Eu olhei lá o pastor Felipe gritando. Eu não gosto de gritaria, então eu não vou gritar. Eu olho tudo em casa, para não correr o risco. Eu olho a irmã Cristina reclamando alguma coisa. Eu não gosto, eu não vou. Você vê que são pequenas mudanças?
Então comece com pequenas coisas. E obedecer em pequenas coisas. Ou aquilo que a gente já sabe que deveria estar fazendo, mas só está ouvindo, não está escutando. Ao fazê-la, vai mudar a nossa vida. Marcos capítulo 12, 29 diz, Jesus sendo inquirido, ele vai responder: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é Senhor da tua vida, queridos. Não trate Ele como qualquer um. Não trate Ele como aquele que tem que resolver agora os teus BO. Você fez, seja responsável por eles. Eu vou falar porque vai ficar em casa. Eu tenho um irmão que ele é 1 ano e 15 dias mais novo do que eu. Ele está no 3º casamento. Teve 2 no primeiro, 1 no segundo e 1 no terceiro. Ele já está aposentado, 4 filhos. Ele já está aposentado já faz algum tempo. Mas ele continua trabalhando porque ele tem que pagar a faculdade da gurizada toda. Porque ele tem que ser responsável com aquilo que ele fez. Aí a gente faz as coisas e vai para Deus resolver. E às vezes, muitas vezes, esse pessoal vem conversar com a gente, que é pastor, quer que a gente concorde. Não dá, queridos. Ele é Senhor da tua vida. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. Não é em parte, é todo. Ou você dá todo, ou ele não quer, ele não tem nada. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento e com toda a tua força. É todo, queridos. O que é todo? Todo. Se está tendo espaço para outra coisa aqui, a coisa está complicada. Ame o seu próximo como você ame a si mesmo. Mas você não conhece o meu próximo. Deus não quer saber. Deus mandou você amar. Obedece ou desobedece. Não tem meio termo. Colossenses, Paulo escrevendo, capítulo 3 diz assim: suporte uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. A oração do Pai Nosso já vai nos ensinar isso. Perdão não é sentimento. Ou você obedece, ou você não obedece. Aos maridos, em Efésios 5:25 e Colossenses 3:19 vai falar a mesma coisa. Ame a sua esposa. A gente tem que ampliar no negócio do casamento aqui, porque é na saúde, na doença, na alegria. É assim, com celulite, sem celulite, com enxaqueca, sem enxaqueca, com TPM, sem TPM. Ame a sua esposa. Mas não é de qualquer jeito. Porque tem esse conceito errado. A gente diz que por preencher lá a prateleira e dar uma florzinha uma vez por ano no aniversário, quando lembra. Eu vou dar um conselho para você. Data importante de mulher, você não pode esquecer. Então você está roubado. Coloca na senha do celular, coloca na senha de banco, para você estar toda hora lembrando. Nós temos uma filha lá de Portugal, né, que um dia ela ligou para a gente, toda apavorada, a gente mandou lá uns negócios lá para ele, uns parabéns, e ela ligou para a Cristina dizendo: olha a situação, o Alan está recebendo aqui
um WhatsApp da gente dizendo parabéns pelo esse dia, coisa e tal. Ele chega para olha, o pastor Wagner, uma Cristina está dando parabéns para a gente. Está dando parabéns para a gente para quê? Ô cidadão, hoje é dia do nosso aniversário de casamento. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ame. Você escolheu. Você teve tempo. Você observou. Não foi? Deveria ser. Falou diante de Deus e dos homens que até a morte separe. Empenhou sua palavra. Compromisso. Então ame a sua esposa. Ah, mas ela não é o que eu imaginava. Ame. Ah, mas ame. Amém? Porque nunca pergunte para ela se ela casaria com você de novo. Então ama ela e acabou. Ok? Pedro vai ampliar isso. Marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, amando, cuidando, zelando, as orações de vocês não serão interrompidas. Às vezes o camarada maltrata a esposa, maltrata filho e quer que a oração dele chegue diante de Deus, queridos. Esposas, agora vou ir para a esposa. Efésios também, e lá em Colossenses, cada um sujeite-se a seu marido como ao Senhor. Amém, querido? Hoje, nesse momento de empoderamento das mulheres, vocês não sabem o que vocês arrumaram para a cabeça. Vocês foram mexer com o que vocês não deviam. Sério. Não tenho nada contra a mulher trabalhar, a Cristina trabalhou, minha filha trabalha, minha nora trabalha, não tem nada a ver com isso. Não confunda as coisas. Mas você tome muito cuidado. Que a sua... Tem umas mulheres... Eu vou falar isso porque agora eu vou usar a Cristina. Agora eu vou usar a Cristina. Porque eu sei disso, e a gente não tem problema nenhum de falar da nossa vida, querido. Nós fomos curados por isso. Cristina, quando eu não era muito certinho, era bem errado, Cristina ganhava mais do que eu. Ela trabalhava no Tribunal de Justiça de São Paulo, teria uma carreira fantástica pela frente, igual a mãe dela. Minha sogra entrou no Tribunal de Justiça, né, para fazer serviços gerais, saiu do Tribunal de Justiça como diretora do Tribunal de Justiça. Cristina tinha uma carreira fantástica no Tribunal de Justiça. Como a nossa vida não ia bem, ela um dia chegou e disse assim: eu me basto. Sério, pergunta para ela. Para mim e para os meus filhos, eu me basto. Cuidado com esses empoderamentos. Achando que você se basta, mulher. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo lá em casa. Quem sabe se você ficar quieta a coisa não melhora? Quem sabe você orando mais a coisa não melhora? Ele orou para mim. Você pensa que eu era fácil? A Bíblia diz que as trevas e a luz não andam juntos. Lá em casa dormiam na mesma cama. E de vez em quando até namorava. Sujeite-se cada um ao seu próprio marido.
para que, 1 Pedro, capítulo 3, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra por meio da sua conduta. Obedeça. Aí os filhos acharam que ia passar dessa. É ruim, né? Filhos, em tudo, obedeçam seus pais, pois ao fazer isso, vocês agradam o coração de Deus. A minha mãe tem 90, vai fazer 89 anos. Eu vou fazer 62. Nós estamos os dois na terceira idade. Eu me submeto à autoridade da minha mãe até hoje. Porque ela é a autoridade de Deus sobre a minha vida, queridos. Então, filhos, se submetam à autoridade e obedeçam seus pais. E para terminar, já se coloque de pé. Coisas que a gente foi falando que tem que ser obedecida. Maridos, cuide da sua esposa. Esposa, sujeite aos seus maridos. Filhos, obedeçam seus pais. E agora nós, toda a igreja. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19 e 20 diz assim: Jesus falando: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes tenho ordenado. E eis que estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Isso é a nós, queridos. Deus nos chamou para irmos e levarmos as boas novas. Ou você obedece, ou você desobedece. Porque, como eu disse, Deus não nos dará mais se não obedecermos nas pequenas coisas que Ele já nos entregou. Abaixe sua cabeça, queridos. Quem sabe é um bom momento de você fazer uma reflexão a Deus. Tempo de transformação, tempo de mudança, tempo de compromisso. Ele está sondando os nossos corações. Ele vem sem demora. Agora é você o Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor estiver adorando, ore ao Senhor, queridos. Logo em seguida vamos orar por alguns pedidos e encerrarmos essa noite. Seguir os teus passos sem jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, e a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos.
Deus, nos ensina, através do Teu Espírito, Senhor, a obedecermos o Senhor. Nos ensina. Pai querido, Senhor, nós lutamos interiormente contra isso. Não precisamos da Tua ajuda. Para que estejamos, Pai querido, Senhor, preparados para aquele dia que estivermos com o Senhor. Nos ajuda, Deus. Eu te peço que a Tua palavra, Senhor, possa ter encontrado lugar no coração dos Seus filhos, eles terem escutado, Senhor, e agora darem uma resposta ao Senhor.